Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rubão. Bom, a nossa conversa hoje ela é um pouquinho diferente. Ela envolve carreira, mas tem tudo a ver com quem trabalha na área de tecnologia. Você com certeza já deve ter ouvido falar sobre mão de obra especializada e, claro, os especialistas. E vou mais além, você com certeza também ouviu falar que o Brasil está faltando mão de obra especializada. Claro, tem muita gente que o fato de não saber o que é isso começa então a reclamar do salário, reclamar de não reconhecimento, e é exatamente isso que eu quero conversar com você hoje nesse vídeo e, claro, esclarecer para que nós possamos entender aonde nós estamos e principalmente como podemos dar um passo maior na nossa carreira. Claro que antes, vamos rodar a nossa vinheta. Bom, pessoal, voltei. Vamos lá. Antes de mais nada, eu preciso pedir para você curtir, comentar, compartilhar. Claro, pessoal, isso vai ajudar aqui o nosso canal, isso vai ajudar para que nós possamos ter engajamento, monetizar o canal, como você já sabe, sempre foi esse o meu objetivo e, claro, principalmente fazer com que essa discussão, esse vídeo, essa dica, essa conversa chegue a mais pessoas e mais pessoas tenha o esclarecimento e o entendimento onde está, como faz para chegar a outro nível e, claro, todos nós possamos então ganhar. Então, não se esquece, curte, comenta e compartilha e vamos fazer com que esse vídeo chegue a mais e mais pessoas. Bom, então vamos lá. Uma das maiores armadilhas que nós caímos normalmente é não saber qual é o nosso nível profissional. Pessoal, tem muita gente confundindo especialista com mão de obra qualificada e tem gente confundindo mão de obra qualificada com mão de obra. Agora, entenda uma coisa. Se você quer, por exemplo, ser reconhecido, se você quer receber um bom salário, você precisa ter essa visão. Você precisa saber se você é um especialista, saber se você é uma mão de obra especializada ou, claro, saber se você é apenas uma mão de obra. Pessoal, hoje eu quero te mostrar exatamente essa diferença. Eu quero te fazer com que nós possamos, de uma forma clara, transparente, olhar cada um desses níveis e entender e saber classificar. Poxa, Robão, eu achava que eu era um especialista e na verdade eu sou uma mão de obra qualificada, ou eu achava que eu era uma mão de obra qualificada, porém, diante de tudo que você está falando aqui, eu sou um especialista. Entende que é exatamente esse ponto que eu quero chegar com você e é esse ponto que eu quero fazer com que você compreenda. Então, vamos observar cada um dos níveis para que você possa então ter essa visão clareada. Começando então pela mão de obra. Pessoal, o que é uma mão de obra? Primeiramente, você precisa entender que uma mão de obra é aquela pessoa que tem a capacidade de executar qualquer coisa. Todos nós, por definição, somos mão de obras, ok? Se der para nós, independente da sua especialização, independente da sua escolaridade, independente de quem você seja, se pedir para você, faça isso, faça um bolo, vamos fazer assim, faça um bolo e segue essa receita. Observe que com certeza você vai fazer aquele bolo. Se vai sair um bolo solado ou não, bom, não é o ponto. O ponto é que você, sendo uma mão de obra, você vai conseguir seguir-lhe a receita, pegue 2 ovos e faça isso, faça aquilo, pré-aqueça o forno e o bolo vai sair. Agora, para que nós possamos entender e clarear, observe uma coisa. E se o bolo solar, essa mão de obra, ela não sabe como fazer para não deixar o bolo solar? Se a receita não for muito bem especificada, se não for muito bem detalhada, vai acontecer daquele bolo sair solado, ok? É o famoso manda o que eu faço, né? Então, assim, ele não vai questionar, ele não vai querer saber se precisa ser milimetramente pesado ali o trigo. Entende? Isso é uma mão de obra. Bom, porém, observe uma coisa.
Uma mão de obra especializada já é diferente. Ela vai receber a mesma demanda. Vamos lá, vamos fazer um bolo. Essa pessoa, essa mão de obra especializada, ela vai pegar ali a receita, vai olhar ali se tá tudo é condizente para fazer um bolo, se não está faltando nenhum ingrediente. Se tiver faltando, ela tem a capacidade de, por exemplo, olhar e falar assim, bom, aqui na receita está falando para colocar 2 xícaras de trigo. Porém, ela não, para esse tipo de bolo aqui, eu já fiz, eu conheço. Se eu colocar 2,5 xícaras, vai dar certo, não vai solar. Ou, peraí, deixa eu observar uma coisa. Isso aqui eu lembro muito bem que minha mãe falava, né? Ou melhor, meu pai ele era padeiro. Uma das profissões dele foi padeiro. E ele falava assim que dia quente, o fermento ele precisa ser colocado de uma quantidade, dia frio outra quantidade. Entende que a mão de obra especializada ela tem um conhecimento um pouquinho melhor do que uma mão de obra? Lembre-se, todos são capazes de fazer um bolo. Todos, tá? E não venha de que dizer, eu não... Não, se você tiver uma receita, uma disposição para fazer, você vai lá e você faz. Porém, a mão de obra especializada, ela tem esse feeling, sabe? Ela tem esse conhecimento. Porém, esse conhecimento, ele vai até um certo limite. Ou seja, se eu não sendo padeiro e vou fazer um pão pela primeira vez, eu sou uma mão de obra. Pela segunda vez, eu já sou uma mão de obra, continuo sendo uma mão de obra um pouquinho melhor. Pela quinta vez, eu já sou uma mão de obra especializada. Eu já tenho um know-how. Porém, se eu pegar um dia que estiver nevando, eu já não sei o que fazer. Entende o que eu quero dizer? Ou seja, a visão da mão de obra especializada, ela vai até um certo limite. Ela consegue pensar um pouquinho fora da caixa, mas não tão profundo. Ela consegue avaliar ali o problema, ela consegue avaliar o que ela vai fazer. Porém, ela não consegue dar soluções mais detalhadas, ok? Então, observe, uma mão de obra e uma mão de obra especializada, observe como diferentes são os comportamentos. Agora vamos pensar no especialista. Esse é o melhor. Observe uma coisa, quando alguém chega para um especialista, e aí vamos utilizar o exemplo do fazedor de bolo, o cara é um chefe confeiteiro, ok? Não sei nem se é assim a profissão, me desculpa o pessoal que mexe com profissão, ou melhor, que são os especialistas nessa profissão, mas quando uma demanda chega para um especialista, um chefe confeiteiro, tá? Vou chamar assim, ele não somente pega ali o pedido, mas ele faz a seguinte pergunta, esse bolo vai ser recheado, você quer com que tipo de recheio? Você quer a massa mais seca ou mais molhadinha? Você quer que o recheio seja mais doce, menos doce, mais... Observou que o comportamento do especialista mudou totalmente? Ou seja, quando nós estamos falando com o especialista, ele sabe fazer a pergunta certa. E aqui está o detalhe importante, pessoal. Por que o especialista sabe fazer a pergunta certa? É porque, a partir da pergunta certa, ele consegue observar o que tem que ser feito e, principalmente, antever problemas. Por quê? Porque o especialista, se der problema, é ele quem resolve. O especialista, se der problema, independente do problema, é ele que vai chegar ali e vai resolver, vai observar, vai analisar, vai chegar à conclusão e vai dar a solução. Entende? Que a mão de obra especializada, por mais especializada que ela seja, que ela saiba fazer aquilo ali, ela tem um certo limite. O especialista, não, ele pensa fora da caixa. Ele sabe como fazer aquela coisa, ele sabe o que precisa fazer para alcançar o resultado, independente do problema que apareça. Então, observe, o especialista ele não só executa, ele pensa, ele antecipa o problema e, claro, ele dá a solução. É o especialista, por exemplo, que vai ali conversar com a pessoa que está preparando a festa, dizer, olha, esse bolo aqui que você está me pedindo, você vai durar tanto tempo ali no evento e pode ser que se eu usar esse produto, por exemplo, vai derreter e você não vai ter a consistência que você quer. Entende? Então, assim, para que um especialista ele execute,
ele tem que ter todas as informações. E é comum o especialista argumentar. Então, se você observar, na verdade, nós temos aqui 3 níveis de pessoas com comportamentos diferentes. E aqui está o detalhe. O que eu te convido agora a pensar ou analisar? Qual é o seu nível? Baseado, claro, nós estamos falando aqui, eu estou dando exemplo de bolo, mas falando de tecnologia, o exemplo seria o mesmo. Então, por exemplo, imagina que você recebe uma demanda para escrever um sistema. Quando você é apenas uma mão de obra, você vai pegar ali aquela demanda, vai ler o que precisa, vai pegar ali na internet uma receita de bolo, vou dar um exemplo, tá? Um passo a passo e vai executar. Porém, o que acontece? Se sair um pouquinho do roteiro, você já não consegue andar. Ah, mas então agora eu sou uma mão de obra especializada. Então, o que vai acontecer? Você já consegue olhar o erro da compilação, olhar o erro da esteira e já consegue resolver algumas coisas. Ah, Rubão, mas eu tenho 15 anos de empresa. Pessoal, uma coisa importante que eu quero salientar é que não é o tempo que determina o seu nível, e sim a quantidade de vezes que você executou aquela tarefa e principalmente os problemas que você já passou naquela atividade, quais foram as suas atribuições. Hoje, entenda uma coisa, tem pessoas que têm 15 anos de empresa, 10 anos de empresa, 5 anos de empresa, já se acham o especialista, porém não são especialistas, são mão de obras especializada. Tira ele da caixinha e veja o que ele faz. Você vai observar que ele não consegue resolver muitos problemas. Problemas que fogem àquele escopo, e aqui eu observo aqui o escopo, ele já não consegue. Por quê? Ele é uma mão de obra especializada. O especialista não. O especialista, independente do problema, ele vai conseguir resolver. Ele vai conseguir analisar o problema, independente do que seja, e ele vai conseguir fazer com que aquilo funcione. Ah, Rubão, mas na minha empresa eu tenho lá o especialista e ele é o especialista, por exemplo, em um determinado setor. Entenda, ele é uma mão de obra especializada daquele setor. O especialista, ele consegue olhar além, ele consegue evoluir, ele consegue não somente ficar naquela caixinha, ele consegue olhar as outras caixas e fazer com que as outras caixas consigam falar com essa caixa. Entendeu? Então, isso é um erro muito comum que acontece, é uma coisa muito comum de ser ignorada. E claro, e aqui tem um ponto, né? Também tem pessoas que, eu quero ser reconhecido como um especialista, mas é uma mão de obra especializada. Isso, ou seja, como eu comecei falando no início, né, tem pessoas que só sabem reclamar do salário, sabem reclamar que não são reconhecidos, mas normalmente, se você observar, esse tipo de pessoa, eles estão procurando, eles estão num nível e querem ser reconhecidos ou pagos por outro nível. Então é importante você fazer essa avaliação, é importante você fazer essa análise e, claro, saber o seu momento e montar um plano para que você possa então avançar. Se você hoje, após essa nossa conversa, percebeu que é uma mão de obra especializada, então basta aí você começar a buscar uma especialização, buscar pós-graduação, certificação, mais práticas, às vezes se envolver em outras áreas. É importante você saber e conhecer outras áreas, aumentar a sua área de domínio e de atuação. Isso te tornará com toda certeza um especialista. Espero que você tenha gostado aqui desse vídeo, espero que você tenha gostado da nossa conversa. Curte, comente e compartilha. Não se esqueça, isso me ajuda muito a crescer o canal, a engajar o canal. E claro, eu tenho certeza que se você fizer isso e claro, compartilhar, outras pessoas também verão essa conversa e terão esse esclarecimento. E eu tenho certeza que nós vamos continuar aí expandindo as nossas carreiras. E eu tenho certeza que ao final disso aqui nós vamos ficar cada vez melhores e cada vez mais reconhecidos. Espero que você tenha gostado. Claro, antes de finalizar o vídeo aqui, vou deixar a recomendação do próprio algoritmo do YouTube para uma playlist e para um vídeo aqui também do canal, para que você possa então aproveitar e dar aquele passinho a mais na sua carreira. Obrigado.